Oi, oi, mulherada linda que nos acompanha. Eu sou Paula Fernanda, aqui do Mulher Pode Mais. Sejam todas bem-vindas. Aproveita, se inscreve no nosso canal, segue o nosso perfil no Instagram, que vai ficar aqui, ó, para vocês seguirem, e fica por dentro das novidades. Aproveitando que esse mês é um mês de pautas importantes sobre o Dia da Mulher, a gente vem com uma convidada muito especial, a doutora Fabiane Marques, que é advogada de família, direito de família. E ela vai falar sobre divórcio, vai falar sobre guarda, vai falar sobre pensão alimentícia e muito mais. A gente vai dar boas-vindas para ela. Boa noite, Boa seja noite, bem-vinda. Paula. Muito obrigada, agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês. Eu que estou super feliz por você ter aceitado o nosso convite. Vem ajudar a empoderar mais as nossas mulheres. Sim. Porque eu acredito que conhecimento, informação é poder. Mas, além disso, eu quero saber quem é a doutora Fabiane Marques. Quem é a Fabiane Marques como mulher? Conta um pouco sobre você, sobre a tua carreira. Claro. Eu estou com 38 anos, fiz agora em janeiro, sou aquariana, sou advogada formada há 10 anos. Desde a faculdade, o direito de família sempre me chamou a atenção, sempre foi a menina dos olhos para mim, sabe? Todo mundo falava, eu quero fazer tal coisa. Ela falou, não, eu quero direito de família. Tanto que a minha monografia foi nesse sentido. Eu vivo disso hoje, atuo em casos de divórcio, guarda, pensão, outras áreas do direito de família também. Não me vejo fazendo outra coisa. Sou uma mulher que tem um posicionamento firme. Eu acredito que as mulheres têm que realmente se empoderar, ter a sua independência financeira. Elas são capazes de chegar aonde elas quiserem. E eu defendo esse posicionamento. Então, um resumo de mim, é isso. E você atende mais mulheres ou mais homens nessa área? Mais mulheres. Eu sempre sou muito grata, Paula, porque incrivelmente os homens que apareceram no escritório foram homens que muitas vezes queriam manter uma guarda compartilhada para viver com os filhos, queriam fazer um divórcio amigável. Nunca apareceu para mim aquele cliente que você fala, meu Deus, não vou aceitar porque ele quer prejudicar a mulher, quer fazer as coisas erradas ou quer passar por cima da lei, alguma coisa nesse sentido. Não. Então, eu sou bem feliz de atender mulheres e também alguns clientes que estão alinhados com os meus princípios, principalmente. Isso é muito importante, tá? Sim. Nesse alinhamento, até mesmo para que você possa fazer o teu trabalho de uma forma mais tranquila, né? Com o coração em paz. Exatamente, porque eu não me sinto tranquila, por exemplo, se numa ação de pensão, aquele genitor tem condições de pagar uma condição boa para essa criança e ele querer pagar o mínimo porque ele quer economizar ou porque ele está numa guerra com a mãe da criança. Então, eu fico feliz de poder defender a criança nesses processos e que elas tenham o melhor possível dentro da realidade do processo, sabe? Exatamente. E vamos começar do início, então. Sim. Que eu acho que a mulherada que está em casa tá super curiosa aí para saber um pouco mais sobre o divórcio, porque eu acredito que tem mulheres que têm medo de pedir o divórcio. Com certeza. Principalmente pela dependência emocional ou então pela dependência financeira. Eu acho que é o que mais pega no divórcio. Muitas vezes as mulheres vêm aguentando anos de humilhação, mas é porque elas abdicaram, por exemplo, da carreira para cuidar do filho, para cuidar da casa. E aí, quando elas se veem nesse momento de pedir o divórcio, elas não têm para onde ir, elas não têm uma fonte de renda, elas não têm sua independência financeira. E aí, elas acabam permanecendo nesses relacionamentos ou então saindo muito fragilizadas. Mas hoje já houveram várias mudanças na lei, Sim. né, que protegem essas mulheres. Então, não tem motivo hoje para essas mulheres temerem e continuarem ali dentro de um relacionamento que às vezes é abusivo ou um relacionamento que já está fracassado. Com certeza. Então, assim, hoje eu não sei se é verdade, né, porque eu acompanho muita coisa pelas redes sociais, mas a gente está aqui hoje para esclarecer. Em alguns casos em que a mulher ela acaba deixando a sua carreira profissional, deixando ali a sua renda para se dedicar ao marido, aos filhos, como que funciona isso depois de um divórcio? Ela tem direito a uma pensão?
eu vi esses dias, né, em questões, assim, de vitalícia até. Então, quando a mulher sai do relacionamento e existe um desequilíbrio financeiro, existem duas possibilidades. Se ela tiver a necessidade da pensão alimentícia, e aí ela pode ser estendida até de uma maneira vitalícia, se ela não tem condições de manter o mínimo, a subsistência, o judiciário entende que é possível a fixação de uma pensão alimentícia. Acumulado com isso, a depender do caso, vai depender do caso concreto, das provas e do que aconteceu ali, é possível também os alimentos compensatórios. Eles são por tempo determinado, mas o que acontece? A mulher tinha um padrão de vida muito elevado e, de repente, ela se vê sem fonte de renda. O judiciário entende que há um desequilíbrio e aí ele vem com os alimentos compensatórios para que essa mulher tenha tempo de poder se recuperar, se realocar dentro do mercado de trabalho, e é uma compensação realmente por esse desequilíbrio financeiro. Então, a gente tem essas duas possibilidades. A pensão alimentícia propriamente dita, que é para subsistência, e os alimentos compensatórios em caso de desequilíbrio econômico entre o casal ali, e é por um período determinado. É por isso que é importante, quando a gente vai pensar em relacionamento, claro que ninguém casa pensando em separar, Não. né? Mas a gente precisa se preservar, ter garantias dentro do relacionamento, dentro da nossa carreira. Então, hoje, ter uma independência financeira é muito importante, hein, mulherada? Com certeza. A gente fala que a decisão, né, sempre da mulher. O feminismo, inclusive, não defende somente aquela mulher que busca a sua independência, também defende as mulheres que estão em casa, cuidando dos seus filhos, dos seus maridos, porque isso é uma escolha dela. Então, o feminismo, ele acaba partindo desse ponto, né? De que a mulher tenha o poder de escolha. Quando a gente fala em empoderamento feminino, é a mulher ter o poder de escolher qual caminho ela vai seguir. Então, assim, sempre pensando lá na frente, que a gente construa, que a gente tenha tempo aí de se dedicar também para a nossa carreira financeira, para a gente não acabar ficando refém de uma situação assim, né? Exatamente. Eu concordo com você. E existe diferença entre divórcio litigioso e consensual? Existe, Paula. Se você, por exemplo, partir para o divórcio consensual, é tudo muito mais rápido. Inclusive, existe a possibilidade de fazer extrajudicialmente, mas desde que você resolva anteriormente as questões de guarda e pensão judicialmente. Isso é obrigatório. Mas se está em consenso, isso é possível também fazer judicialmente, e aí sai tudo muito mais rápido, o processo se resolve de uma maneira muito mais rápida. Agora, quando é litigioso, os clientes falam, ai, quanto tempo vai levar isso? Se tiver disputa de guarda ou disputa de patrimônio, partilha de bens, esse processo provavelmente vai levar alguns anos para se resolver. Anos. Se arrasta bastante tempo. Sim, a gente consegue ali no início, com uma medida liminar, já resolver a questão de uma guarda provisória, de um alimento provisório, mas definitivamente ter uma sentença e resolver isso pode levar anos. E o que você tem mais? Mais consensual ou mais litigioso? Eu tenho alguns litigiosos, sim, porque a gente percebe que existe, principalmente partindo de homens, né? Quando chega na hora de partilhar os bens construídos durante a constância do casamento, eles acham que eles têm mais direito, ou que a mulher não contribuiu, ou porque ele pagou aquele financiamento sozinho, ele acha que a mulher não contribuiu com aquilo e não quer dividir. Então, a gente tem muita disputa nesse sentido, sabe? Ocultação de patrimônio, a mulher não sabe que o seu, então, marido tem dinheiro guardado, investimentos, às vezes ela não sabe quanto ele ganha, e realmente chega na hora do divórcio, a gente tem que esmiuçar essas questões para que a mulher não saia prejudicada na partilha de bens. Eu até essa semana compartilhei lá no meu Instagram uma palestra do professor Rolf Madaleno, ele é referência no direito de família, e ele falou com muito pesar que em todos esses anos não teve uma partilha que ele fez que a mulher recebeu realmente aquilo que era de direito dela. Ou seja, um grande jurista, um grande advogado, referência no direito de família, falando, olha, realmente é uma realidade no judiciário. As mulheres são prejudicadas na partilha de bens. Porque chega na hora da mulher parar ali a sua vida profissional para
gestar, para cuidar do filho, o marido promete o mundo e o fundo, Exato. né? Aí, quando chega na hora de partilhar, ele entende que ela não colaborou, né? Que ela não contribuiu com aquela construção daquele patrimônio, mas ele também só teria energia, tempo, às vezes até motivação ali, porque aquela mulher estava cuidando de tudo por trás, né? Exato. Nos bastidores, em casa. Quando chega, tá a casa limpa, a roupa lavada, a comida pronta, os filhos bem cuidados, o homem tem mais tranquilidade para poder trabalhar e construir o seu patrimônio. Então, assim, é um trabalho invisível, infelizmente, mas que hoje a gente está mudando essa realidade. Tá, inclusive, a gente tem tido decisões recentes do Tribunal de Justiça do Paraná e de outros tribunais também, reconhecendo esse trabalho invisível, tanto na hora de fixar a pensão alimentícia, quanto no divórcio, ali, reconhecendo realmente o papel da mulher dentro dessa relação, de que esse trabalho invisível, na verdade, ele existe e é importante, e é ele que permitiu que o homem chegasse num patamar na sua carreira, e ele tem que ser valorizado, né? Sim, com certeza. E na hora da questão dos filhos, vamos falar de pensão alimentícia dos filhos, porque existe também muita dúvida em relação a isso, porque antigamente tinha uma ideia de que a mãe também tinha que contribuir igualmente com o genitor ali financeiramente nos cuidados desse filho, mas hoje isso mudou, né? Sim. Na verdade, quando vai fixar uma pensão alimentícia, o que vai ser levado em consideração? As necessidades da criança versus a possibilidade de quem paga e também a proporcionalidade. Então, o que vai ser levado em consideração é o quanto essa criança necessita da pensão alimentícia. E aqui eu faço um adendo muito importante. Mulheres, coloquem ali, guardem as notinhas fiscais, façam planilha de despesas, tenham tudo guardado para que, se eventualmente você precisar num processo, você precisa demonstrar que aquela criança gasta X para que o juiz leve isso em consideração. E também vai ser levado em consideração as possibilidades do genitor do alimentante. E aí vai ser analisada a capacidade financeira, se ele trabalha com emprego formal ou informal, quanto que ele recebe, se ele tem patrimônio, tudo isso vai ser levado em consideração. E aqui eu faço outro adendo. Mulheres, se resguardem. Se você tiver acesso ao imposto de renda do seu marido, faça ali, guarde uma cópia, tire fotos do padrão de vida que vocês têm, viagens, faturas de cartão de crédito, tudo isso que possa fazer prova de que o pai, o genitor, tem condições de pagar uma pensão alimentícia adequada. Porque o que a gente mais vê às vezes, principalmente no trabalho autônomo, né? Ele tem um patamar de vida elevado, mas chega no processo ele fala, nossa, eu sou um pobre coitado, ganho um salário mínimo por mês. E aí a mulher tem que se resguardar para poder fazer provas de que essa pessoa tem condição, sim, de pagar um valor maior do que ela está alegando. Porque hoje não é levado só em consideração as necessidades da criança, mas sim o padrão de vida do genitor, né? Isso, as possibilidades dele. E a mãe, normalmente, acaba ficando com mais ônus da criação desse filho do que o genitor, né? Levar para a escola, médico, ir em reuniões, estar mais presente e acaba abdicando também de construir uma carreira mais promissora, profissionalmente, de construir mais patrimônio. Então, nesse caso, eu acredito que as mulheres elas não tenham que também arcar com o ônus financeiro dessa criança. Exatamente. Inclusive, foi o que eu falei, eles estão colocando em processo de pensão agora o trabalho invisível da mulher. Então, está sendo levado em consideração também que aquela mulher está dedicando o tempo exclusivo dela para aquela criança. Até mesmo as crianças que têm necessidades especiais ali, né? Um autismo, alguma coisa nesse sentido, precisa levar na terapia. Às vezes é só a mãe que faz esse acompanhamento. Então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora de fixar a pensão alimentícia. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Você já se adiantou. Justamente sobre essas crianças que acabam precisando de um cuidado maior, né? Sim. Tem uma dependência maior. E, assim, até quantos anos vai a pensão alimentícia? Então, tecnicamente, a gente diria ali que seria até os 24 anos ou quando concluir os estudos ali, faculdade, ensino superior, né? Então, o que eu aconselho é que quando chegar ali aos seus 17, 18 anos,
esse adolescente já esteja planejando ali o seu ensino superior, para que ele possa estar amparado por essa pensão alimentícia, porque tem muito genitor que espera fazer 18 anos e fala, você não vai fazer nada, então já vou correr para o judiciário para tentar te exonerar dessa pensão. Então, o meu conselho é que tenha um planejamento para que ele consiga ter um estudo, uma formação, para que lá na frente ele não precise depender dessa pensão alimentícia. E falando em exoneração, não tem como o pai simplesmente deixar de pagar, né? Não, nós temos várias execuções no escritório, porque ele completa 18 anos e fala, não preciso mais pagar. E não, enquanto não houver uma determinação judicial exonerando ele da obrigação, ele é obrigado a pagar. Às vezes acontece até mesmo de... terminou o estudo, mas ainda precisa um pouquinho mais de tempo. Tem algumas decisões que, às vezes, concedem a pensão alimentícia por um pouquinho mais de tempo, até que essa pessoa tenha condições de se realocar no mercado de trabalho, consiga manter minimamente a subsistência. Certo. Porque também tem a questão desses pais que acabam achando que é só deixar para lá. E outra dúvida, esses acordos de pensão alimentícia e guarda, eles podem ser feitos extrajudicialmente ou o caminho melhor é o judicial? É o judicial, porque, por exemplo, a pensão alimentícia só pode ser executada se ela for transformada em um título executivo judicial. Então, tem que ter uma sentença ali homologando aquele acordo para que ele tenha validade e, em caso de inadimplência, você possa executar. Então, infelizmente, eu não recomendo fazer um acordo extrajudicial. Você pode fazer o acordo e levar para ser homologado judicialmente. É o caminho mais seguro para ser feito. Então, coisa de boca, essa conversa de boca não vale. Não dá. Eu não recomendo, porque a mulher, com certeza, e a criança também vai ser prejudicada. É que assim, às vezes a mulher acaba confiando na palavra do genitor, de que aquilo ali vai ser cumprido, né? E depois acaba ficando sem essa garantia. Exato. E as mulheres que acabam não tendo condições, porque eu acho que isso pega bastante. Contratar um advogado para entrar e fazer esse pedido da pensão alimentícia. Realmente é um ônus que muitas mulheres não conseguem arcar. Caso elas não consigam realmente ali arcar com o advogado, existe a possibilidade de procurar a defensoria pública e aí elas têm uma assistência judiciária gratuita, sabe? Porque eu acho que muitas mães acabam deixando para lá, não buscam seus direitos, na verdade, os direitos dos próprios filhos, Sim. por conta dessa questão financeira envolvida, né? Sim. Inclusive, quando chegam mulheres para mim que elas não têm condições realmente de arcar com esse custo, a gente indica, procura defensoria. Alguns lugares não tem defensoria pública, mas você pode procurar a vara de família e eles fazem indicação de um defensor dativo que vai fazer o mesmo papel do advogado e vai atender e vai fazer todo o processo e tudo que for necessário ali para resguardar o direito seu e da criança. Perfeito. Agora vamos falar de um assunto polêmico. Assunto polêmico porque, assim, dentro de um divórcio, dentro de uma relação, às vezes acontece o adultério. Sim. Às vezes não, muitas vezes, né? Eu ia dizer. Adultério. Que não é mais crime. Até um tempo atrás era crime, mas não é mais crime, né? Mas pode-se pedir no cível uma indenização. Por danos morais, não pode? Exatamente. Mas o que acontece? Você vai ter que demonstrar que houve um dano efetivo. Então, se aquela situação do adultério ultrapassou o limite da casa e aí se tornou público, com humilhação, uma exposição vexatória, alguma coisa nesse sentido, você pode sim tentar pleitear a indenização. E acontece isso? Você já atendeu algum caso assim? Na verdade, chegaram até mim alguns casos, mas chegou na hora a mulher falou, não quero fazer, eu prefiro não me expor mais ainda, porque é um litígio. O processo é sempre penoso para ambas as partes. Sim. Então, muitas mulheres não buscam, inclusive, às vezes, a indenização, porque elas não querem reviver aquilo, porque, querendo ou não, você vai ter que reviver aquela dor dentro de um processo. E, às vezes, elas só querem botar um ponto final.
Mas é importante, né? Que elas saibam que elas têm Pode, esse direito. tem esse direito, com certeza. E a gente tem muitos homens que nos assistem também. É. Eles estão ligados para saber o que está acontecendo aqui, o que a mulherada tá falando no podcast. Eles estão ali só de olho. Para eles saberem que eles estão correndo esse risco também. E quando se trata de patrimônio que envolve uma amante, assim, fixa, aonde tem presentes, aonde tem doação até de patrimônio como apartamento, carro. Quando a mulher toma conhecimento disso, a esposa toma conhecimento, o que ela deve fazer? Quais são os direitos dela nesse sentido? Então, vai ter que analisar o caso concreto, ver realmente como é que foi feita essa doação, esses presentes, se aquilo afetou o patrimônio da mulher ou não, e daí procurar medidas judiciais cabíveis, sabe? Inclusive, tem até questões de anulação, né? Exatamente. Porque aquele bem ali, na verdade, o dinheiro, quando num casamento que tem um regime parcial de bens, ele é do casal. É do casal. Então, quando o marido doa para amante alguma coisa, ele está doando um bem que também não é só dele. Tá tirando do patrimônio da mulher para dar para amante, exatamente. E aí pode tentar a anulação disso. Mas volto a dizer, precisa ter provas disso. Então, mulheres se instruam, tirem fotos, tirem prints, guardem provas para você poder se resguardar dentro do processo. Mas sempre tem um jeitinho, né? Os homens sempre encontram um jeitinho. Sim. Inclusive, nessa questão da ocultação de patrimônio, o que a gente vê é colocando patrimônio em nome de terceiros, do irmão, da mãe. E como que funciona isso quando acontece? Então, isso vai ter que ser judicializado, né? Para que ali dentro do processo sejam tomadas medidas para, muitas vezes, determinar quebra de sigilo bancário e fiscal. Porque, por exemplo, às vezes a mãe do seu, então, marido tem lá um patrimônio de 1 milhão, por exemplo, e ela não trabalha, ela não tem fonte de renda. Então, são coisas que você consegue descobrir dentro de uma investigação judicial mesmo, sabe? Acaba não justificando aquele patrimônio, né? Às vezes colocam no nome de filhos, porque tem alguns filhos que tomam partido dentro dessa situação. Então, tudo isso é levado em consideração, tem que ser analisado no processo para tentar demonstrar essa fraude, essa ocultação de patrimônio e para que a mulher não seja prejudicada na partilha. E ainda falando sobre essa questão do patrimônio, houve uma mudança recente, ou está para acontecer, sobre herança, quando envolve viúva. Na verdade, ainda está em discussão, né? Existe um projeto para reforma do Código Civil. Hoje, como funciona, né? A mulher, junto com os demais herdeiros, concorre nos bens particulares, por exemplo, no caso da comunhão parcial de bens. Ela já tem direito a 50%, que é o direito de meação. Então, ela já tem direito a 50% ali no caso de divórcio, ou então no caso de falecimento no inventário. Ela tem direito à sua meação. Mas ela também concorre nos bens particulares junto com os herdeiros. E esse projeto que está sendo discutido, ainda não tem uma definição a respeito disso, pretende tirar a mulher desse rol de herdeiros. Então, ela não concorreria mais com os herdeiros. Acho justo? Sinceramente, não acho, porque a mulher tem o seu direito ali de também estar amparada pelo patrimônio que o falecido deixou. Então, eu acredito que vai ter bastante discussão sobre isso. Existe um movimento da bancada feminina para que não seja aprovado, mas vamos aguardar. Não sabemos ainda. Eu não vi ninguém até agora que fosse a favor disso. A bancada masculina, né? Só favorece eles, na verdade, né? Exatamente. Nesse caso. Exatamente. Aí a mulher acaba perdendo ali aquilo que ampara ela. Mas Sim. ela ainda tem direito à parte dela. Sim, 50% isso não vai ser mexido. Ela vai ter direito à meação. Isso é bom. Sim. E quanto ficaria, assim, nessa disputa? Dentro do patrimônio, é o 50% dele, mas qual é a divisão que acontece? É feito igualmente ou uma parte fica para a viúva? Hoje, né? Tem regrinhas específicas de sucessão ali. Por exemplo, se tiver mais de 3 filhos, vai ser resguardado pelo menos 1/3 para a mulher. Então, são regras de sucessão que tem ali dentro do caso concreto, sabe?
Entendi. E antes também a viúva ela podia ter uso e fruto do imóvel onde morava o casal, que seria herança. Na verdade, não é usufruto, chama direito real de habitação, que é o quê? Isso em qualquer regime de bens, tá? A mulher tem direito de permanecer no imóvel onde ela convivia com o seu então marido até o último dia da morte dela. O que a gente vê muito é faleceu ali o marido, os filhos querem tirar a mãe da casa para vender ou enfim para N motivos. E essa mulher tem total direito de permanecer nessa casa até o último dia de vida dela. É o direito real de habitação. Isso funciona tanto para a mãe quanto para a madrasta também, né? Exatamente. É, Isso. porque é injusto também, né? Tirar essa mulher. Exatamente. Do lar onde ela conviveu muitos anos com o seu marido. Às vezes é o único bem, então ela não tem para onde ir. Então, isso é priorizado, garantir o direito à moradia dela como um direito essencial. Mas isso é afetado se mudar a lei? Essa lei que está sendo discutida? Não, o direito real de habitação ele vai ser mantido. Ah, ainda bem. É menos mal, né? Sim. É menos mal. Tem alguns casos que ele é relativizado. Por exemplo, se tem mais de um imóvel e ela não mora naquela residência onde era a residência principal. Alguns casos, mas isso assim, juridicamente, decisão específica para cada caso. Mas, no geral, o direito real de habitação, ele não pode ser questionado, né? Ele é mantido nesses casos. Agora sim, a gente quer saber os casos cabeludos. Tem alguma história que te impactou, assim, pessoalmente, no direito que você tem atendido? Eu sabia que você ia me perguntar sobre isso, mas eu não consegui chegar num consenso do caso mais impactante, assim, sabe? Todo caso, sempre a gente acaba... Não adianta. Ai, não me envolvo. Mentira. A gente se envolve sim, a gente toma as dores da cliente, a gente sente que aquela é uma dor nossa também, porque muitas vezes a mulher teve um divórcio em que a mulher... Ela tinha poucas condições financeiras, mas o marido tinha um poder aquisitivo maior. Só que ela vivia num relacionamento de humilhação, de privação realmente, sabe? E aí ela levou anos para conseguir chegar na decisão de se divorciar. Os filhos já estavam maiores e tal. Mas quando a gente foi pedir o divórcio, existe uma coisa chamada pedido liminar. Né? Você pede no início do processo ali que o juiz antecipe a tutela que você está pedindo no processo. O divórcio liminar é um ponto muito sensível ainda, sabe? Cada caso é um caso, não é todo caso em que os juízes deferem de plano o divórcio liminar, e aí a mulher se vê obrigada a se manter casada com aquela pessoa por anos até resolver questões de partilha e tudo mais. Então, a gente conseguiu, nesse caso, foi um dos primeiros, lá, muitos anos atrás, então quase não se falava de divórcio liminar, a gente conseguiu. Quando a gente conseguiu, ela ficou muito feliz e o então marido não aceitava aquilo de jeito nenhum. Ele falava, como eu tô divorciada, se eu não assinei nada, o juiz não me chamou pra lá, ele não me ouviu, e aí quando foi juntado no processo a certidão com a averbação do divórcio, aí caiu a ficha dele que, opa, eu já tô divorciado, porque eu acho que o intuito dele naquele processo era arrastar aquilo, fazer com que ela sofresse, com que ela penasse, para que lá na frente, anos depois, saísse esse divórcio. O divórcio, ele também já foi instrumento de controle. Com certeza. Porque existia antes esse poder, né, de ter que ouvir os dois para daí chegar numa decisão ali do divórcio. E isso era usado como um instrumento de controle, de punição em relação à mulher, de manter ela ali refém daquela situação. Exato. E um caso famoso que foi falado muito sobre esse tipo de divórcio foi o da Ana Hickman. Sim. Né, onde ela sofreu agressão, né, violência doméstica, e ela decidiu que ela não queria mais permanecer naquele relacionamento e foi feito esse divórcio liminar. Né? Inclusive, ela fez pelo procedimento da Maria da Penha, que é muito mais célere. Então, em caso de violência, já é decretado o divórcio liminar, já é decidido questão de guarda, pensando de uma forma muito mais rápida. Esse processo pode correr tanto na vara de família quanto no juizado da violência doméstica. E é um instrumento muito válido para que as mulheres consigam ter acesso
a essa questão do divórcio para que não fique amarrado por muito tanto tempo. Exatamente. E quanto tempo demora, assim, esse tipo de divórcio? Pela Maria da Penha, costuma ser rápido, não demora. Mas o que é indicado? A urgência ali naquele momento é separação de corpos, sanar aquela questão Da violência da mesmo. violência realmente, e aí depois você discute sobre guarda, inclusive sobre guarda não, perdão, sobre partilha de bens, que eu acredito que foi justamente o que ela fez. Ela entrou com um pedido, é segredo de família, segredo de justiça, mas a gente entende que ela entrou com o pedido de divórcio, conseguiu o divórcio liminar, decidiu a questão ali da pensão e da guarda do filho dela, e aí depois, posteriormente, principalmente porque envolve muito dinheiro, o patrimônio dela é milionário, eles discutiram essa questão da partilha de bens, mas costuma ser rápido. Hoje em dia tá difícil de separar o direito de família da Lei Maria da Penha, que é criminal, né? Sim. Porque é separado, são âmbitos separados na Sim. justiça, mas tá difícil separar, né? É. Você falou ali, antes da gente começar aqui o nosso episódio de hoje, de que existem muitos casos de relacionamento abusivo, de violência, porque a violência não é só física, né? É a psicológica, é patrimonial, é sexual, enfim. São vários tipos de violência que depois a gente vai abordar em outro episódio. Então, assim, como que tá no teu escritório essa demanda? Por incrível que pareça, aumentou expressivamente o número de mulheres que chegam até mim justamente com essa reclamação. Eu venho de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico. Agora que eu consegui chegar nessa conclusão que eu sofro violência psicológica, a maioria é violência psicológica, aquela violência velada, o xingamento, a ofensa, a humilhação que antes as mulheres relevavam em prol do casamento, e hoje elas sabem que não, que isso é violência e que elas têm direito de cessar isso, buscando meios cabíveis para isso, buscando a orientação de um advogado. Eu também oriento a procurar ajuda psicológica para que elas consigam passar por esse momento de uma maneira mais leve, e também buscar as autoridades policiais para registrar essa ocorrência, pedir medida protetiva e assim se resguardar disso. Porque é um número expressivo, e eu queria saber o que você acha que se dá a isso. Você acha que as mulheres estão mais corajosas, estão denunciando mais, ou você acha que realmente aumentou a violência em relação às mulheres? Eu posso dizer que eu acho que são as duas coisas. Um aumento expressivo de violência contra a mulher, e a informação hoje chega muito rápido. Então, você está ali na rede social, chega para você a informação, isso é sobre violência, procure se defender disso, procure meios cabíveis para sair dessa situação. Então, a informação chega muito rápido, e eu acho que isso incentiva mulheres a buscar sair desse relacionamento o mais rápido possível. Em contrapartida, a gente não pode negar que aumentou expressivamente a violência contra a mulher. Porque enquanto as mulheres estão avançando, né, no propósito de serem mais saudáveis mentalmente, porque um relacionamento abusivo, um relacionamento onde existe violência, o mental fica muito abalado, né? Então, as mulheres estão priorizando mais a sua saúde mental. E os homens, eles entraram numa crise, assim, de que eles não estão aceitando que essas mulheres, elas estão saindo, elas estão vivendo, elas estão tendo conhecimento, estão buscando seus direitos. Então, nessa crise de não aceitar, de tentar controlar ainda a situação, eles acabam ainda sendo mais violentos. É o que a gente vê todo dia, infelizmente, mulheres sendo vítimas de violência, homens que não aceitam fim de relacionamento, não aceitam muitas vezes que a mulher os deixe, né, como se fosse propriedade deles, e aí aumenta, sim, a violência contra a mulher. Mas, volto a dizer, elas têm meios de sair dessa situação. Se a mulher precisa tomar a decisão, isso ninguém tira. A mulher precisa tomar essa decisão e aí, a partir disso, buscar meios de sair dessa situação de violência. Mas é possível, sim. A gente, às vezes, ouve que a lei não funciona. Não, na verdade, você precisa procurar
a delegacia fazer a medida protetiva, em caso de descumprimento, acionar a polícia, e tem várias atitudes que ela pode tomar ali para sair disso, sabe? Mas a mulher precisa ter o primeiro passo. O primeiro passo eu digo que é sempre o mais difícil. Mas depois que dá o primeiro passo, fica tudo mais fácil. Não que seja fácil uma situação dessa, porque dentro de um processo existe muita revitimização. Eu acho que não só no criminal, mas também no direito de família, porque envolve muito o emocional daquela mulher, que muitas vezes já está fragilizada, que tem ali questões de dependência emocional, de dependência financeira, muitas vezes se mantém por bastante tempo naquele relacionamento por conta dos filhos. Mas é bem importante, inclusive, a gente falar que mulheres, os seus filhos merecem um lar amoroso, saudável e uma mãe que esteja bem mentalmente. Porque uma mãe que está abalada psicologicamente, ela não vai conseguir cuidar como deveria, não vai conseguir se dedicar como deveria, porque ela está doente. Né? Então, assim, muitas vezes as mulheres falam assim, eu não me separei por causa dos filhos. É o que aconteceu na minha família, inclusive. A minha mãe passou 20 anos dentro do casamento com meu pai, com violência. E aí, quando eu questiono hoje para ela, né, por que ela demorou tanto para sair, ela fala por vocês, pelos filhos. E naquela época não existia a Lei Maria da Penha, que hoje é uma das leis mais completas. Eu sei que quando chega na hora de aplicar é complicado, mas é a única ferramenta que a gente tem. A gente tem que continuar lutando. Sim. E quando é a questão da guarda dos filhos em caso de violência doméstica? Então, nós tivemos uma alteração legislativa recente, em que, nos casos em que é constatada violência doméstica, não se aplica mais a guarda compartilhada. Então, nesses casos, o juiz defere a guarda unilateral, justamente porque não existe ali a possibilidade de uma convivência pacífica ou que os genitores conversem a respeito da vida da criança. E, às vezes, permitir isso seria expor a mulher a uma situação de violência recorrente. Então, a gente tem essa alteração legislativa que foi muito benéfica, que nos casos de violência doméstica vai ser deferida a guarda unilateral. Ai, que bom. Sim. E a guarda unilateral fica assim, no sentido de que o homem não tem contato também com os filhos? Não, na verdade, vai depender da situação, o que aconteceu. Se foi uma violência entre o homem e a mulher, muitas vezes é mantida ainda a convivência entre pai e filho. Por quê? É direito da criança conviver com ambos os genitores. Então, muitas vezes o juiz defere, sim, as visitas. Algumas são assistidas judicialmente, outras têm um terceiro intermediando um familiar, um terceiro de confiança. E aí, também, em outros casos, o pai pode visitar normalmente, ter convivência com as crianças, mas alguém vai lá buscar, vai levar, e ele não tem contato com essa mulher, justamente para evitar que tenha uma recorrência de violência. Mas, infelizmente, aí a criança acaba ficando. Porque se o genitor, ele tem ali um potencial violento, agressivo, eu não acredito que ele vai ser um bom pai, né? Eu acredito que se o homem não é um bom marido, ele dificilmente vai ser um bom pai. E ele acaba usando também o filho como um instrumento para atingir aquela mulher, que é o que a gente tem visto de forma horrenda, né, que é a violência vicária, que não é uma coisa recente, mas que aconteceu agora recentemente um caso e isso veio mais à tona, deu mais visibilidade, mas já acontecia antes, de homens que usam esses filhos, essas crianças, para atingir a mãe. Seja o caso lá de Goiás, né, onde o pai matou as duas crianças para atingir essa mãe. Então, como que o juiz ele acaba lidando com uma situação dessa? Então, nesses casos onde há constatação de violência, onde há um perfil violento, aí existe uma cautela do judiciário. Também não é assim, vai ser olhado o caso concreto e aí realmente, ele mostra um perfil abusador, violento. Aí o juiz fala, não, então vamos suspender as visitas, pelo menos por tanto tempo, para que não se conviva com esse genitor. Existe, sim, essa proteção. Porque teve o caso de uma delegada lá do Pará, que é bem famoso também, que 6 meses depois do divórcio, porque ele não aceitava que ela fosse delegada, isso
deixou ele com muito ciúme, ele era muito controlador. E aí ela decidiu se divorciar. 6 meses depois, ele matou os filhos que estavam, né, sob cuidados dele, para atingir essa mulher, que é a violência vicária. Teve um outro que também jogou o filho da ponte também para atingir Sim. essa mulher. Então, a gente fica receoso com tantos casos assim. Sim, mas é como eu falei, tem que ser analisado o caso concreto, como que é aquela situação. É feito estudo psicossocial com as partes para entender realmente se aquele genitor tem ou não condições de exercer a convivência com a criança. É, eu fico chocada com esses casos, né? A gente ouve cada coisa em que eles direcionam para a criança como uma forma de atingir a mulher porque não aceitam o fim do relacionamento ou qualquer coisa nesse sentido. Mas a gente precisa buscar a proteção do judiciário para que isso não aconteça. Porque assim, às vezes o genitor ele acaba usando da lei da alienação parental para ter mais acesso a essa mulher e ter mais acesso a esse filho, que acaba virando, como eu falei, instrumento. Porque às vezes a mulher ela não quer o convívio do genitor com a criança, não por birra ou para atingir o genitor, mas para proteger a criança. E como que é provado isso? Então, às vezes, por exemplo, nas tratativas por telefone, né, um WhatsApp, uma mensagem, alguma coisa que ele mande, olha, se você não deixar eu ver a criança, eu vou te acusar de alienação parental, ou coisas nesse sentido, né? A mulher tem que se resguardar de provas ali no WhatsApp, principalmente, e aí é feito estudo psicossocial também para ver se a criança não está sendo vítima de alienação parental. Tudo isso é feito estudo com as partes para daí poder ser apurado ou não essa questão da violência. Mas isso leva tempo, né, doutora? Leva. E daí, nesse Infelizmente. tempo, o que acontece? Se eu realmente, se a mulher entende que a criança está sofrendo uma situação de violência, tá sendo colocada em risco, procure as autoridades, faça um boletim de ocorrência, peça uma medida protetiva, porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Eu também acho. Sabe? Eu entendo que, às vezes, a mulher conhece bem o homem com quem ela se relacionou. Então, ela sabe do que ele é capaz ou não. Em alguns casos, a gente se surpreende. Mas se ela entende que ele pode ser capaz de fazer coisas piores e aquela criança está sofrendo violência psicológica, está sendo colocada ali contra a mãe, muitas vezes, ou a criança está sendo exposta a situação de risco, deixada em bares, ou deixado em cuidado de terceiros, ou exposição a drogas, coisas nesse sentido, a mulher pode sim buscar uma medida protetiva para essa criança, pedir suspensão de visitas, pedir alteração de guarda, enfim, tem medidas cabíveis para tentar obstar essa situação. E a alienação parental, ela é uma polêmica também, né? Com certeza. Existe muita discussão em relação a isso, justamente porque tem que ter uma interpretação muito assertiva do judiciário, para não colocar essa criança em risco também, né? Sim, porque assim, da mesma forma que nós temos genitores que cometem alienação parental, tem mulheres que também acabam cometendo essa situação porque não aceita que seu ex-companheiro já está num novo relacionamento, alguma coisa nesse sentido. Então, essa questão da alienação parental é muito delicada, ela precisa ser analisada com cuidado, porque às vezes você tem um afastamento do genitor e isso pode causar prejuízos no desenvolvimento da criança. Então, o que você tem que preservar ali é o melhor interesse da criança. Então, tem que ser levado em consideração e sendo ponderado todas essas situações para que não tenha prejuízo maior para a criança. E quando a gente vai falar sobre um pai que é criminoso, não em questão a violência doméstica, violência contra a mulher, mas, assim, outros tipos de crime, tráfico, como que o judiciário lida com isso? A gente sempre pede a guarda no lateral. Pede ali, muitas vezes, a suspensão da convivência, porque aquele genitor está demonstrando um padrão criminoso e que isso pode resvalar na criança. Colocar a situação em exposição de risco, de violência, drogas, enfim. Então, a gente sempre entra com pedido de guarda no lateral, suspensão de visitas, para que não haja essa convivência. Eu sei, talvez lá na frente essa criança sinta um pouco essa falta paterna, mas é uma proteção que eu acredito ser necessária nesse momento.
Vamos falar de abandono afetivo. Que eu acho que acontece muito, 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 né? Eu nem sei falar, assim, de estatística, de dados hoje, nesse momento, de abandono paterno que acontece e abandono afetivo, que são duas coisas diferentes, né? Tem aquele pai Sim. que não assume, que não registra o filho, e Sim. tem aquele pai que, mesmo registrando, assumindo, não convive, não ajuda no ônus ali dos cuidados com o filho, porque não é só pagar pensão. Sim, com certeza. Precisa ajudar também nos cuidados, Com né? certeza. Visitação, como é que funciona? Então, o caso de abandono paterno, até hoje em dia é menos, assim, porque a mulher sai ali da maternidade, já dá o nome do cidadão, e aí são tomadas medidas para que ele assuma essa criança, né? Mas o abandono afetivo, ele é diferente. É aquele pai que não quer saber da criança, que não liga, que não manda mensagem, que não ajuda, não leva no médico, não sabe da vida da criança, não sabe nem das necessidades médicas, muitas vezes. A gente vê, assim, um total abandono, realmente. Aquela criança não recebe amor, não recebe atenção, não recebe afeto, e ela está em verdadeira situação de abandono. Hoje em dia é considerado um ato ilícito, então cabe pedir indenização, inclusive nesses casos de abandono afetivo. Eu acho importante as mulheres irem atrás desse direito das crianças, adolescentes também, para que eles sejam punidos, porque me parece que eles só dão valor ou só entendem quando isso mexe no bolso deles. Com certeza. Entendeu? E eu já vi, assim, até mesmo mulheres, o que é decepcionante, mulheres falando na internet, ai, mas só pensam em dinheiro, ai, mas isso não paga o amor, isso não resolve o problema, mas elas não entendem que aquilo ali é uma reparação. Exato. E também uma forma de punição, de fazer com que aquele pai tenha ali pelo menos uma reflexão, porque quando você falou, mexe no bolso, aí a coisa fica mais real para eles, né? Exato. E eu acredito que é recente, inclusive, essa alteração do ECA para que o abandono afetivo seja considerado um ilícito civil. E eu vejo essa mudança justamente para mudar esse panorama. Porque antes o sujeito colocava filho no mundo e ia embora e achava que estava tudo certo. E não é assim. Porque essa criança sofre. Existe todo um dano psicológico, emocional nessa criança, de muitas vezes achar que a culpa é dela pelo abandono. E, na verdade, é um sujeito que não tem responsabilidade afetiva com essa criança e ele precisa, sim, receber uma punição financeira, inclusive, para que ele responda por esse abandono. Sim, porque além de estar prejudicando a criança, também prejudica a mãe, que fica sobrecarregada com aquela carga ali, porque não existe uma divisão igualitária. Mas isso também eu acho que é uma coisa muito da cultura, muito social, de que o filho é da mãe. Existe uma coisa que não se falava muito antes, mas lembra que você falou, faz um acordo extrajudicial e de boca e tudo certo? Não. Você faz um acordo e leva para o judiciário homologar. E ali nesse acordo, por exemplo, prevê que o genitor tem que pegar a criança em finais de semanas alternados, feriados intercalados, nananana. E o sujeito não cumpre. Antigamente ficava por isso mesmo, mas hoje em dia a gente tem uma possibilidade de entrar com um cumprimento de sentença de obrigação de fazer, obrigando o genitor a pegar a criança e ter essa convivência, porque é um direito da criança e um dever dele. Então, existe essa possibilidade também de fazer com que ele seja obrigado a ter essa convivência com a criança. É uma possibilidade também, porque a criança precisa dessa convivência paterna. A gente sabe que a ausência paterna traz malefícios, infelizmente, para o desenvolvimento. Então, nós temos casos lá no escritório em que a gente obriga, sim, o genitor vai pegar a criança, assim, até para aquela mulher tem um pouco de alívio na sobrecarga materna, porque senão aquela mulher muitas vezes não tem rede de apoio e daí ela fica 24 horas por dia em prol daquela criança, não consegue ter um final de semana, não consegue ter um dia para ela cuidar das suas questões, para ela ter um descanso, para tratar da saúde mental, muitas vezes. Então, eu acredito que é necessário impor, às vezes, essa obrigação para que eles cumpram
e que a mulher tenha um pouco de alívio nessa sobrecarga materna. Eu já ouvi falar até que o juiz pode estipular uma multa caso não seja cumprido, né? Exatamente, exatamente. Então, todo final de semana que ele não for buscar essa criança, ele tem que pagar uma multa. E aí dói no bolso e daí eles resolvem fazer a parte deles. Mas também existem muitas mulheres que falam, mas não dá para obrigar o pai a amar o filho, não dá para obrigar o pai a conviver com os filhos, porque isso é forçado, porque isso pode até colocar a criança em risco. Sinceramente, eu acho que isso é mais um discurso para passar a mão na cabeça de um sujeito que é irresponsável e não tem responsabilidade com as suas obrigações. Eu também acho. E aí... hoje as mulheres elas estão se levantando no sentido de que elas não aceitam mais esse tipo de conduta, estão procurando o judiciário para resolver, mas também tem as mulheres que não querem mais saber de filho, não querem ter filho. Não, eu vejo que assim, hoje os casais têm 1, 2, 3 filhos no máximo, porque antigamente tinham 12. Sim, né? Na minha família são 5 irmãos. Então, aí hoje diminuiu muito, né? Além dos casais terem menos filhos, tem casais que resolveram não ter filhos. E antes da gente começar o episódio, a doutora me revelou aqui que ela fez essa escolha também. E eu quero falar um pouquinho sobre isso antes da gente terminar o nosso episódio, que já tá assim, ó, quase na hora. Porque é um assunto interessante, porque eu quero ver esse lado mulher... Porque eu tenho 2 filhos, né? Eu já cumpri esse papel social que muitas vezes é imposto pela sociedade às mulheres. E eu quero saber o que você enfrenta em relação a isso. Então, Paula, eu decidi não ser mãe. Eu trago essa vontade comigo há muitos anos. Eu vivi realmente dentro da minha família um casamento falido, onde minha mãe tinha 5 filhos, a gente passou por privações, e eu sempre tive comigo aquela coisa de que não, eu vou me dedicar para minha carreira, para o meu futuro profissional, para as minhas escolhas pessoais, eu poder viajar, cuidar de mim, querer fazer coisas diferentes que, infelizmente, a maternidade não vai permitir. A gente sabe que um filho é uma bênção, mas ele traz limitações. Então, eu fiz essa escolha, não quero ter filhos. Vai mudar? Dificilmente, eu carrego isso comigo há muitos anos. Como a gente conversou, existe todo um entendimento social de que é natural da mulher vir ao mundo para gerar uma criança. E quando você vai de encontro a esse posicionamento, você às vezes, muitas vezes vista como a rebelde, ou a ovelha negra da família. Fria, né? Ou fria, ou você não vai ser feliz, como se a felicidade tivesse condicionado a existência de uma criança. E não, uma mulher pode ser plenamente feliz com ela mesma ou com um companheiro, em que ela faça suas escolhas primeiro, entende? Até com pet. Ser mãe de pet é ótimo. Eu não sou mãe de pet, mas eu respeito e eu acho que também é uma escolha. Ela não quer ter filhos, mas ela quer criar um cachorro como se fosse um filho. Ok, essa escolha é só da mulher. Não cabe as pessoas ficarem julgando essa mulher por causa do posicionamento dela. Mas você se sente julgada? É velado, mas a gente sabe que no fundo existe esse julgamento. Mas eu também fico feliz que às vezes eu encontro mulheres em que eu falo, olha, eu não quero ter filhos, eu não quero ser mãe, não tenho desejo de ser mãe. E elas falam, nossa, parabéns, você tá tendo uma escolha, um posicionamento que eu muitas vezes não tive coragem ou que eu não teria coragem e eu até recebo um apoio, assim, sabe? Então, que bom. Sim. E na hora de se relacionar, eu sei que hoje você tá num relacionamento, mas antes você sentia que existia um desafio ali na hora de se relacionar por conta dessa escolha? Olha, sabe que eu não passei por isso? Eu fiquei muito tempo sozinha, por escolha também, porque eu queria me dedicar para mim. Eu queria a minha independência, ter as minhas experiências pessoais, viajar, aproveitar a vida e depois me dedicar num relacionamento. Então, essa pessoa que chegou também ele já tem um filho, mas ele não quer ter mais, então a gente chegou num consenso que tá tudo bem assim. Nós temos um relacionamento que tá indo muito bem, ele respeita a minha decisão
E eu acho que isso é o mais importante, você achar alguém que esteja alinhado com o seu pensamento. Porque a pior coisa seria, por exemplo, acho que foi o Fábio Porchat, se eu não me engano, que ele teve um Sim. casamento em que a mulher queria ter filhos, mas ele não queria. E aí ela ficou naquela expectativa de que, não, ele vai mudar de posicionamento, ele vai mudar de Isso é um opinião. erro muito E ela grande. ficou anos nesse relacionamento, perdeu quantas oportunidades e no fim das contas se separou porque ele não queria realmente ter o filho. É importante a gente lembrar aqui que ninguém muda por ninguém, gente. A gente só muda por nós mesmos. Seja pelo amor, mas muitas vezes pela dor, né? Sim, No sofrimento. Então, assim, nunca espere uma mudança do outro, porque você pode se frustrar e perder tempo e perder oportunidade, como você falou, né? exatamente, exatamente. E você, como advogada, é aquela advogada bem durona? Eu sou, eu sou um pouquinho brava, eu sou um Ai, que pouquinho bom. brava, eu tenho uma personalidade um pouquinho forte, defendo com unhas e dentes aquilo que eu acredito. É, hoje, com o passar dos anos, eu aprendi a ser um pouquinho mais maleável. Antes o pau é pau e pedra era pedra, mas hoje em dia eu entendo que a gente tem que ponderar um pouco. Se precisar ir para o litígio, eu vou sem problema nenhum, não tenho problema nenhum com isso. Para defender minha cliente, para que ela tenha o direito resguardado, eu vou no litígio. Mas se a gente puder evitar, vamos fazer um acordo em que ela seja beneficiada, que ela não se prejudique, vamos fazer o acordo também. Mas se precisar entrar numa discussão, pode contar comigo. Isso é bom, porque Sim, tem profissionais e profissionais em sim, todas as áreas. E ter um profissional, um advogado que seja engajado no processo sim. é muito importante. Então, deixa uma mensagem para as nossas seguidoras e espectadoras de empoderamento nesse mês de março e também convidando elas, se precisar dos seus serviços, se você está à disposição, fala das suas redes sociais, fique à vontade, o microfone é seu. Obrigada, Paulo. Assim, mulheres, o que eu desejo para vocês nesse mês é que vocês tenham consciência do poder que vocês têm de escolher, fazer escolhas que sejam benéficas para vocês, que vocês possam buscar a felicidade plena, nem que para isso tenha que perder hoje para ganhar amanhã, mas eu acredito que a mulher tem esse poder de se reinventar, se reorganizar, se reconstruir, mesmo que seja de um divórcio, de uma situação litigiosa, vocês têm capacidade de sair disso. Então, para isso, vocês precisam buscar ajuda. Eu fico à disposição. As minhas redes sociais, Fabiane Marques ADV. Para o que vocês precisarem, eu estou à disposição. E é isso. Eu desejo um feliz Dia das Mulheres, um feliz mês das mulheres e que a gente possa continuar viva e feliz. E essa luta é uma luta de todos os dias. Exato. Então eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, trazer informação, inspiração, empoderamento para as mulheres, não só como advogada, mas como mulher também que está aí lutando para construir cada vez uma carreira mais sólida e impactando positivamente a vida das mulheres. Eu que agradeço o convite, parabéns e que você tenha muito sucesso. Você está fazendo um projeto incrível, que você alcance cada vez mais mulheres e que a sua missão seja difundida e seja uma missão de sucesso. Amém, até me arrepiou aqui. Gente, mas antes de terminar, eu quero deixar um abraço muito especial para Cris e para Nilza, lá do Salão Brigitte, que me arrumou, me produziu para eu estar aqui hoje. Cuidou de mim. Olha, fiquei lá um tempão ontem, sendo mimada, sendo cuidada e, é claro, rindo muito, porque salão, gente, é lugar de entretenimento também, de Sim. fofoca, e a energia delas é maravilhosa, eu super recomendo. Eu vou deixar o contato delas lá no Instagram do Mulher Pode Mais. Quem quiser seguir, quem quiser conhecer o trabalho delas, eu super recomendo. Também quero mandar um beijo muito especial para a Suelen, da Ansue. A Ansue é uma loja virtual de moda plus size. Inclusive, essa camisa que eu estou usando hoje é da Ansue. A Ansue é uma marca que vem com uma moda atemporal, uma marca sofisticada, porque nós mulheres que somos plus size temos um desafio na hora de nos vestir. Então, eu sei bem e por isso eu só recomendo, gente, coisa boa aqui, viu? E eu quero mandar um beijo muito especial também
Para Jéssica, que é terapeuta de mulheres, que também eu faço acompanhamento com ela. Daqui uns dias ela vai estar aqui sentada nesse sofá também, contando um pouco da sua trajetória e do seu trabalho e como ela impacta na vida das mulheres. Se você está precisando aí de uma terapia, de um cuidado para cuidado mental, porque hoje vocês sabem que isso é prioridade, tem que estar lá no topo da lista. Segue também a Jéssica, também vou deixar aqui o Instagram dela para vocês conferirem. E eu quero deixar um beijo muito especial para todas vocês. Que esse mês seja muito importante para vocês ganharem consciência, mas lembrando que a luta acontece todos os dias do ano. Um grande beijo e até a próxima.